filmando. Para disso de me filmar. E já estamos de volta no nosso Brasil! Na nossa programação, e no segundo bloco sempre a gente bate um papo com uma autoridade do município, e esse cara eu tenho um carinho especial, é diferenciado, é um cara que tem uma parceria muito grande e é um lutador, um guerreiro da cidade de Camaçari que conhece como ninguém essa cidade, viu? Eu estou falando dele, o meu amigo Ivanaldo Soares, coordenador da Defesa Civil. Boa tarde, Ivanaldo. Seja bem-vindo ao Giro na Cidade, né? Boa tarde a Deus, boa tarde a todos que nos assistem, internautas, estão aí ligados no seu programa. Eu sou veterano desse programa e me sinto orgulhoso. Cheguei aqui, rapaz, que cenário bonito, viu? É evolução do programa, então, assim, é uma honra voltar aqui para a gente conversar aleatórios. Hoje vai ser bom. Hoje é liberado. Hoje, bora nós dois aqui, porque hoje eu soube que não tem a pauta só Defesa Civil. Hoje é liberado aqui assunto que quiser. Eu já gosto quando o cara diz assim, viu? Hoje é o assunto que você quiser. Então vamos começar logo desse primeiro assunto que o internauta mandou no nosso WhatsApp. Eu preciso de resposta como coordenador. Ivanaldo, nós estamos num período, está aparecendo muitos escorpiões. Como é que pode ajudar o telespectador internauta, a mãe de família, dona de casa que está ligado, que mandou essa pergunta para a gente? Olha, ele é um inseto muito perigoso, né? Você sabe que é venenoso demais e tem que consultar logo a Secretaria de Saúde através da Vigilância Sanitária e zoonoses. E esses animais... Então, qual é uma das dicas? Somente no nosso litoral, em locais que tem grandes, né, área, que tem casas antigas. Então, é muito importante, Edilson, que cada um observe debaixo da cama, observe na cama, dentro do sapato. Sempre que for calçar um sapato, averiguar primeiro que ele gosta desses lugares escondidos. E achando, ligar logo para zoonoses, para Secretaria de Saúde, né? Se a pessoa tiver uma habilidade, puder botar dentro de um vidro, pegar com alguma madeira, alguma coisa, pegar um vidro branco, colocar e levar esses escorpiões, porque eles são traiçoeiros e eles ficam em lugares mais imperceptíveis, né? Quando você pisa, quando você anda, você recebe lá aquela picada e se o cara sofreu a picada de escorpião, tem que correr para o Roberto Santos, para o hospital imediato, para que sejam tomadas as medidas cabíveis, os remédios que possam neutralizar o veneno. Então, é algo muito perigoso. O momento, né, está sendo propício porque estamos saindo do inverno para entrar no verão. Todas as vezes, como a gente teve um período muito chuvoso e que o sol está saindo, é o momento que eles começam a se movimentarem. Então, é importante caixa. Muita gente que tumultua a caixa de sapato, tumultua livros, tem que olhar tudo isso antes de fazer qualquer coisa. Vou tornar a repetir, sapato. Olhar antes de você calçar, bater o sapato para ver se não tem um bicho desse dentro. E na cama, embaixo da cama, sempre está trocando a cama, mudando de lugar. É muito importante. Agora tem uma coisa importante que as pessoas temem, que é o sariguê, né? Sim, sim. As pessoas, galinhas, tem o sariguê, as pessoas têm aquela coisa, mas o sariguê come escorpião. As galinhas comem escorpião. Então é importante que as pessoas, muita gente tem esse medo, né? Galinha solta, é muito difícil no lugar onde tem galinha ter escorpião. Porque ela vai lá e ela come. Um aprendizado, viu? Gostei. Exatamente. Então, tem coisas que é o equilíbrio do ecossistema. E as pessoas se desfazem, né, de alguns animais que controlam toda essa proliferação, porque falta o predador. Então, é bom, você que usa a internet, é bom pesquisar qual é o animal que pode comer o escorpião, um lacral, um inseto desse tipo. Aí baixar lá e aí tentar ver equilíbrio e tomar esses cuidados que eu estou falando, principalmente casas que são de taipas, casas que têm terrenos antigos, casas que têm bananeiras, né, aquelas coisas de bananeira, tá ali embaixo, onde ele tem aquele frio, depois vem a temperatura. Então é muito importante
ter esses cuidados. Maravilha, viu? Eu estou conversando com ele, Ivanaldo Soares, já respondeu. Tenho 3 perguntas de internauta aqui que ele vai responder na medida do possível. Vamos para uma da nossa cidade. Você sabe que recentemente foi inaugurado o novo transporte público da cidade de Camaçari. E foi uma alegria, mas ao mesmo tempo está sendo uma tristeza, porque o ônibus está quebrando demais. O que você achou? Dê sua opinião aí. Olha, eu acho que num todo acertou, né? Camaçari é uma cidade, uma grande metrópole, então não pode estar à mercê de transporte alternativo que não são legalizados, né? Então, assim, a questão dos ônibus eu vejo como um avanço, só que os empresários, imagine, se você vai fazer uma licitação, colocar em Camaçari, que estava lá não sei quantos anos, gestão passada, ninguém se preocupou com o transporte público, e colocar ônibus novos, 0 quilômetro, o empresário dele não quer arriscar. Você vê que teve licitações, quase não teve pessoas que tivessem interesse. Então, os ônibus, eles não são ônibus novos, mas são ônibus que dá para rodar, e com certeza a população vai ajudar muito quando começa a andar, começa a usar o transporte. Eu estou vendo aí os transportes já lotados, já passando com muita gente. Verdade. E eu tenho certeza que Camaçari vai voltar ao rumo. E, logicamente, que o empresário não vai querer estar perdendo cliente, não vai querer estar perdendo o ônibus quebrando. Eles vão começar a entender que dá para fazer, dá para trabalhar, dá para... O transporte público, ele veio com um modelo novo, ele veio com várias tecnologias, ele veio para salvar mesmo, né, os idosos, os deficientes, e também tudo uma questão disso, muito de adaptação, né? A Camaçari estava viciado com a falta de transporte público, usando as questões do transporte clandestino, e era alternativa. Claro, eu sempre converso com alguém do Ligeirinho, mas a gente foi que salvou a cidade, a gente foi que... Eu não vejo assim, eu vejo que o poder público passado abandonou a cidade e deixou por conta. Então, assim, o Ligeirinho, eles vieram naquele momento, ajudaram muitos pais de família, ajudou muita gente. Agora chegou o momento de sair, chegou o momento de implantar aquilo que é importante para a cidade. Uma cidade como Camaçari não pode não ter transporte público. Verdade. Então, é algo que já usou, já frequentou, já ganhou dinheiro. Então, está na hora de agora dar vez à legalidade. Parece até que o ilegal tem mais força do que o legal, né? Quando você faz manifestação para que o Ligeirinho continue. Eu acho que assim, a população de Camaçari, não toda disso, ela aplaudiu e vem aplaudindo o transporte público. Mas existe a questão da política, ou seja, a política partidária, a política daquela de que eu estou fora, quero entrar, que o momento de eu fazer, de eu dizer, de eu desmerecer, de eu desconstruir uma história, de eu mentir, subestimar o eleitor, né? Esconder aquilo que é de fato de direito. Em vez da política, ao contrário, incentivar, melhorar, dizer para a população que o transporte público é necessário, que o que houve não foi uma perseguição, o que houve foi colocar as vias no seu devido lugar, colocar nos trilhos. E Camaçari é uma cidade que já está chegando a 300 mil habitantes. E ela não pode estar dentro de uma legalidade como uma cidade qualquer de interior. Eu acho que muita coragem do poder público, você tirar a seriedade do governo, que se fosse outro governo beirando a política, beirando as eleições de 2024, e ele ter a coragem, porque ele pensa nas pessoas, ele pensa na população. Então isso é muita coragem, isso não é para qualquer um político, isso é um político que pensa na seriedade. Ele não se preocupou se a população, ou se o Ligeirinho, ou quem quer que seja, vai ameaçar de não votar no sucessor dele, e etc. Ele não pensou nisso, ele pensou no que é bom para a cidade. O meu papel é ser gestor, e eu só vou subir no palanque no momento de subir no palanque. Fora disso, eu vou ser gestor. E eu quero aqui parabenizar a gestão. Sou morador de Camaçari, posso falar, sou da política desde 85, acima de tudo, 5 filhos nascidos aqui, então eu posso falar sobre Camaçari e tenho propriedade para falar. Camaçari nunca teve transporte público de qualidade,
né? Sempre foi aquela questão do Armengue, a questão das cooperativas. As cooperativas deu o seu momento, deu a sua contribuição, chegou o momento de mudar. E a mudança, ela tem que ser aceitada. A mudança, ela é necessária para o crescimento. Então, as pessoas têm que entender que tudo que está sendo feito é em prol da mobilidade e também do respeito para o cidadão. Maravilha. Isso é que eu penso. Maravilha, viu? Falar com quem conhece é outra história. Dá um abraço para Nicanor Almeida, chegou ali já dando boa tarde, Edilson Alves, Antônio Carlos Santana, parabéns pelo seu programa. Edilson Alves, aí é o cara lá da Nova Vitória. Gabriela Souza, agora pronto, tá todo mundo vindo por todo mundo, povo imitando a gota. Eu quero mais, eu quero. Quem trouxer mais é melhor ainda. Olha, meu parceiro Valdo Cabeleireiro, meu líder Edilson Alves, você tá ligado. Valdo, um abraço pra você, Projeto Vida Nova, grandão. Ô, Valdo, quando chegar aquela menina dos Estados Unidos, não esqueça que eu quero entrevistar. Rapaz, Valdo tá com um projeto aí, o Vida Nova. Trouxe uma menina aí agora da Colômbia. Agora vem 2 dos States e eu quero entrevistar. Não sei nada de inglês, mas... Valdo merece. Valdo é um lutador, um cara que pensa no social, um cara que vem batalhando muito. Muito verdade. Um cara simples, humilde. A humildade ser humano, né? Um ser humano fantástico. E parabéns, viu, Valdo, pelo seu trabalho. Esse é Valdo Cabeleireiro aqui com a gente também no Giro da Cidade. Tem que crescer, claro, Gabriela. Se não crescer, meu amor, a gente se quebra. Esse topete famoso, quem é o idealizador? Valdo Cabeleireiro. Verdade, foi ele que criou esse topete aqui de Edilson Alves. Fernando Rego. Edilson, explique se souber. Se uma mulher bater no cara e o mesmo revidar, como fica a situação? O cara vai preso. Já está respondido. Né? Agora, se ele apanhar... Desculpe, viu, Fernando? Fernando. Eu vou responder. Claro. Se a mulher bater no homem, ele pode prestar uma queixa por violência, ele pode ir na delegacia, prestar essa queixa dela, porque é o seguinte, a revidação... Você deixa de ser a vítima para ser o réu. Né? E a questão da sensibilidade, a questão de ser mulher, mas isso não impede dela ter cometido um crime, não. Ela vai responder por crime de agressão, como um homem também vai. Sim. Então é importante que ele não revide. Porque se ele revidar, até se um homem bater nele, ele revidar, não der uma queixa, ele vai passar a deixar de ser a vítima para ser o criminoso. Você perde o seu direito, né? Direito, exatamente. Você perde então, o seu direito. Claro que é ruim você ser agredido. Mas é melhor ser agredido por uma mulher do que pela polícia. É verdade, falou tudo agora. Você respondeu logo, viu, Fernando Rego? Olha, tem outra pergunta de internauta para o meu amigo Ivanaldo Soares. A gente já falou a pergunta dos escorpiões, mas agora a gente está com um problemaço também, que é a questão da dengue, né? Camaçari se empisteou aí, rapaz. Teve uma época que a meninada tava daquele jeito, não sei se era a imunidade dos meninos tava ruim, aquela lupinha tava empicada de gente e dengue 3 por 1000. Agora deu até uma amenizada a mais, mas ainda tá no tempo, porque agosto sobe muito, né, Ivanaldo? É verdade. Eu acho que a questão da dengue é uma questão muito mais de cada um, né? Cuidar do seu espaço. É olhar que você não pode deixar a água parada. Eu acho que tanta propaganda de conscientização que qualquer pessoa sabe como evitar a proliferação do mosquito dentro de sua residência. Então, acho que as pessoas elas perderam um pouco desse cuidado devido até à pandemia. A pandemia ela veio e as pessoas se dedicaram muito mais a se proteger com a pandemia e esqueceram da dengue. Isso não foi só as pessoas em casa, não. Eu acho que até foi uma questão de governamental, o governo no todo. Então, eu acho que já está na hora de rever e limpar seus quintais, ter muito cuidado com água parada, voltar aqueles cuidados de antes. E a luta, né, do ser humano contra o mosquito. Vai deixar o mosquito nos vencer? Não tem como. Então, é limpar seus quintais, é olhar seus vasos de plantas, é olhar sua caixa d'água, é fazer o papel, o dever de casa. Se eu não cuidar da minha casa, se eu não cuidar do meu espaço onde eu convivo, se eu deixar a água parada, eu vou ter problemas. Então, se cada um de nós pensar que nós não vamos permitir que todos os indícios que possam trazer o mosquito da dengue seja eliminada, o poder público vai cuidar da área externa. O poder público, para cuidar da área particular, ele vai lá bater. É um custo muito alto.
mas o poder público cuida. Você vê que as pessoas vão lá do controle de zoonose, controle da dengue, dá aquele pozinho, mata as larvas, mas cabe muito mais a cada um de nós cuidar do nosso espaço. E o espaço lá fora, os córregos, Camaçari é uma cidade, Adilson, que hoje eu posso dizer com muita propriedade que tem cuidado dos córregos, tem cuidado da questão da microdrenagem, das drenagens do município, é muita obra. E isso, claro, essa redução do mosquito é justamente em cima de tudo que o governo vem fazendo de tratamento de esgoto, de ampliação, trocando aquelas manilhas velhas, botando aquelas aduelas, que aí você tem uma passagem, uma drenagem melhor. Enfim, agora a gente tem que cuidar do nosso, que é a questão interna. Maravilha, viu? Rapaz, bom demais conversar com quem sabe. Oi, Ronaldo, outro dia eu passei ali por incrível que pareça. O que, Sandra, que é por incrível que pareça? Sandra Negona manda pelo atravessado. Foi Sandra Rufino que mandou o seu link e hoje sou sua fã número 1. Ah, sim, entendi. Sandra Rufino mandou para Sandra Negona e hoje Sandra Negona é fã. Sandra Negona é sua fã número 1. Nunca vi ninguém largar tudo para assistir você. Ela briga com todo mundo por você, olha aí. Que bom, né, vai? Beijo! Palhaço Macarrão também, a mulher disse que briga com ele lá. Quando ele não, é porque você fica com esse topete aí, meu irmão. E as pessoas ficam curiosas, vão assistir o programa e ver que corpo do topete. Oi, Ronaldo, você brinca com esse negócio do topete, mas o que eu acho legal é o fato de interagir com o internauta. As pessoas precisam disso hoje, né? Essa atenção, esse carinho, eu acho brincar do outro lado, falar com a pessoa. A pessoa tem gente que está passando por um problema e começa a assistir o programa. Um programa interativo, né? Onde você não tem a exclusão, você trabalha incluindo os seus telespectadores, internautas com você, e as pessoas se sentem em casa. As pessoas querem ouvir uma piada de bom gosto, liga para Edilson, fala, você é um cara sorridente, você é um grande comunicador, tem aprendido muito, tenho certeza que essa sua humildade, esse seu jeito moleque de ser, porque não é todo mundo que quer se apresentar um programa criando um topete. E você se acostumou tanto com o topete que isso já faz parte de sua vida. O dia que eu estou sem topete, agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Olha, você internauta, eu vou fazer uma pergunta talvez que ninguém teve coragem. Geralmente, lá nos seus laços matrimoniais... Eu já sei o que vem de lá. Pega desse topete, qual é a sua reação disso? Acaba tudo, você não, ela já sabe onde pode pegar. Ela sabe que por aqui pode, por aqui em cima pode, não. Né? Meu irmão, e se convidar para tomar um banho, não pode? Não, tomar banho de quê, rapaz? Aqui eu posso fazer qualquer coisa, só não posso molhar o topete. Olha quem tá dando moral pra gente aí, ó. Vereador estourado, Adalto Santos. Gostei do seu topete hoje, viu? Azul, minha cor preferida, olha aí. É um cara sensível, viu, velho? Muito, cara que bom. Eu senti muito o fato desse cara não ter voltado para ser vereador. Eu tive uma conversa com ele no dia que a Elinaldo estava passando para o trâmite de passar, né, o seu bastão para a Tude. A gente teve uma conversa e ele disse assim para mim: poxa, Ivanaldo, aprendi com você muita coisa agora e eu vou fazer isso nas minhas pregações, porque a gente fez uma comparação sobre as pessoas, né, do complexo de inferioridade, e também as pessoas têm o costume de olhar para você pela sua aparência. Isso. Aí eu falei dele do sapo. O sapo é um animal inofensivo, inclusive o sapo come escorpião. Ó, mais um, né? Mais um. Mais um. Então, assim, mas quem quer conta com o sapo? Deus vai. Por quê? Não é porque ele tem veneno, não é porque ele pode lhe trazer doenças, não. Porque ele é limpo, ele não traz. Ele é um ser vivo que só veio para ajudar o ser humano, mas pela feiura. Então, se você trocar, por exemplo, se você colocar o nome de um cachorro de sapo e o sapo você transferir para ser um cachorro, ninguém vai querer ter um cachorro sapo. Todo mundo vai continuar com um sapo que é cachorro, por causa da aparência. Então, isso é um preconceito que é natural do ser humano, né? Você não procura saber qual é a eficiência daquele sapo. Pela feiura dele, por ele ser assim, você se afasta dele. E é assim que as pessoas tratam o ser humano.
quando vê uma pessoa maltrapilha, quando vê uma pessoa que está ali de uma forma subhumana, que está vulnerável, que está na rua, dormindo na rua. Recentemente a gente viu o cara ser condenado agora porque queimou um mendigo, um morador de rua. Então as pessoas têm que começar a trabalhar a sua espiritualidade e saber que nós somos pessoas que temos que ver as outras pessoas como a gente mesmo, né? E a gente tem que lutar contra esses nossos preconceitos. Então ele disse, poxa, eu vou fazer esse comparativo, velho, na igreja, eu tomei uma aula, né? Então as pessoas começam, que imagine... Eu digo sempre que o diferente também é lindo, né? Nesse comparativo seu, né? O diferente também é lindo, mas ele não pode ser visto como... Porque você é diferente como feio, né? E você é diferente como é bonito demais, ou quando tudo é lindo. Mas todos nós somos seres humanos. E somos iguais, né? Temos que ver as pessoas por lado de dentro, não do lado de fora. O lado de fora, ele pode ser uma fantasia, né? Quantos assassinos, criminosos, bandidos, né? Psicopatas, estrupadores, andam bonito, bem arrumados, sapato bonito, olhos azuis, verde, né? Com unha bem... E quantos você vê as pessoas simples, humildes, com as unhas sujas, sapato furado, que são bondosos, né? Que são servidores, que gostam de servir as pessoas, que têm um bom coração. Então, eu acho que a gente deve observar o comportamento das pessoas. Você deve ver as pessoas pelo seu comportamento. E amar a todos como a si mesmo, que é Maravilha. A palavra principal é amor. Essa é a palavra de ordem, amor. Bota aí a pergunta do internauta ali, que eu achei interessante, do Bigode, para o Ivanaldo, que está na página. Boa noite, minha autarquia, o rei dos patrocínios. Edilson, oh Deus, eu aceito essa bênção. Bigode. Bigode. Ivanaldo, tem sim que lugar, tem que ligar... Peraí, rapaz. Ivanaldo, tem sim que se ligar em casa, nos vasos de planta, mas também o lugar onde se vai cuidar dos que pegaram dengue. Claro, claro. Isso aí é isso que eu estou dizendo. Quando você geralmente pega dengue, você pega em casa. Ou na casa de alguém que você foi. Você não está andando na rua, no transporte, um mosquito vem te morder. É difícil. Você foi na casa de alguém? Você foi na casa de alguém, tinha dengue, ela foi lá, te deu a picada, ou na sua própria casa. Ou tu veio para casa, né? Casa. Então é importante também que você, olha, eu peguei dengue e fui na sua casa, então você tem alguma planta, algum vaso. Claro que o poder público tem que pensar que isso é uma questão de saúde pública. Saúde pública, né? Tem que ter hospitais, tem que ter medicamento, tem que ter médico, mas, Bigode, não existe nada melhor na vida do que a prevenção. Quando você usa da prevenção, você diminui o custo, você evita a doença, você evita gastar dinheiro para os hospitais. Eu acho que a política de saúde pública ela tem que trabalhar também no sentido da prevenção. Como é que você previne uma doença? Quem tem que dizer é o médico, é estudar e você prevenir. Prevenir que a dengue vá proliferar dentro da minha casa, porque o mosquito sai da minha casa, mas vai para a casa do vizinho, que lá na casa do vizinho não tem vaso, está todo cuidado, mas o mosquito ele voa. Ele sai dali e vai para outra casa. Então, é importante que a gente entenda que a prevenção, o cuidado, ele cabe em qualquer circunstância. Então, prevenir para não remediar. Olha, tem muita pergunta aqui. Se for responder a pergunta de todo mundo... Mas, Edilson, fiquei 2 meses em Irecê e quando volto, a ponte da bandeira está na mesma. Cadê o vereador Dilson Magalhães? Obra eleitoreira, porque o din-din está na mão e nada do progresso administrativo. Acho que ele está falando aqui a ponte da Rio Camaçari, né? Josilene me disse que agora, por esses dias, esse mês, funciona. É algo que eu penso, né, que poderia melhorar, as pessoas poderiam ter mais conhecimento se houvesse mais satisfação e comunicação. O que é que acontece geralmente no poder público com a ponte daquela? Uma licitação ela é aberta para o país inteiro. Qualquer pessoa, qualquer empresa que tiver todo aquele protocolo, que tiver todo aquele know-how, ele pode participar. Geralmente a empresa vai lá, dá o menor preço, ganha. Quando chega para fazer a obra, ele começa a ver que não dá para ele começa a amarrar, ele começa a deixar de fazer, ele reduz a pessoa, reduz o número de pessoas, ele reduz a velocidade que ele vinha.
E aí, quando o poder público lá, o gestor do contrato, o fiscal, chama ele, ó, o que é que está acontecendo? Você vai ser notificado. Aí muita gente diz assim, pô, já rompe o contrato. Mas você rescindir um contrato, você vai ter que passar em uma nova licitação que vai durar mais 6 meses, muitas vezes, muito mais. Porque quando você cria uma licitação, você faz o certame, você pode ser vítima de um bloqueio judicial. Qualquer um que está participando do certame pode entrar lá com uma ação na justiça dizendo que está que tá tendo algo irregular, aí para tudo, enfim. É uma confusão muito grande. Foi o que houve naquela ponte lá do POC, né, e veio a pandemia. O que eu digo sempre para as pessoas é o seguinte, gente, nós devemos ajudar. A crítica ela tem que ser construtiva, ela não pode ser destrutiva e ela nem pode ser cobrada daquilo que a gente não tem como dar. A exemplo dessa ponte. Foi uma coragem muito grande, aí eu posso dizer a você que eu participei de todos os momentos. Quem não lembra do Jardim Brasília, dia 21 de abril de 2022, alagou toda a cidade e tivemos uma reunião com o prefeito e primeiro com os secretários das pastas que poderia dar uma solução na questão das enchentes. E a gente teve essa reunião e eu fiz um PowerPoint, mostrei ao prefeito e a todos, à procuradoria, que a gente precisava retirar alguns imóveis que estavam na beira do rio para poder enlarguecer o rio fluir, que aquelas pessoas que moravam ali poderiam morrer. Mostrei exemplos de Pernambuco e, na verdade, foi uma coragem muito grande. Quero agradecer ao seu prefeito por ter me dado essa missão, né, com toda a equipe da prefeitura que esteve lá também dando essa força, a CEINFRA, nosso amigo Edgar, que é um cara espetacular, um funcionário VIP. E aí o que aconteceu? A gente, dia 11 de maio de 2022, nós começamos a fazer a retirada dos imóveis. A gente já vai tirando em 480 residências que estavam em área de risco. A chuva desse ano, no mesmo período, choveu triplo e não teve uma ocorrência de alagamento lá no Jardim Brasília. Uma redução de 76% de alagamento. Isso é fantástico. Hoje o rio tem quase 12 metros de largura. Então aquela ponte, que ali era um arco, né? Aquela ponte, aquele arco ali, hoje tirou, vai ser a ponte. Então, assim, veja quantos anos disso aquela ponte existe. Mais de 40 anos. Se passar um ano e meio construindo e ela ficar como ficou a do POC, qual o problema? Parabéns para quem teve a coragem de fazer. Parabéns para um governo que se preocupa com gente. Então, eu acho que essa questão de fazer ironia, de falar do que está demorando, não é melhor procurar entender, ir lá na secretaria, chamar a secretária, procurar o engenheiro, perguntar o que está acontecendo e torcer para que a gente faça aquilo ali tudo num tempo hábil. Eu disse para um morador e disse também para o pessoal do Novo Mix e alguns comerciantes, que quando a gente foi fechar aquilo ali, eu conversei com todos os comerciantes. Eu disse a ele o seguinte: o sacrifício que está sendo visto agora, está sendo feito, vai ser o resto da vida. Vai ser algo fantástico que todo mundo desejaria, todo mundo desejava em Camaçari, criticava o governo e nenhum governo teve essa coragem, só o nosso governo, diga-se passagem, só o nosso. O governo passado não teve a coragem e o respeito de fazer o que nós estamos fazendo na cidade, principalmente naquela área ali. Então, tenha certeza que você vai se orgulhar muito depois daquilo pronto. Vai ficar fantástico. A gente está partindo agora para o trecho 9, já estamos quase vencendo o trecho 9, que é da ponte até o POC, retirando casas que são dentro do rio, praticamente dentro do rio, porque, Edilson, as pessoas criticam, mas se der uma chuva, e essa chuva for, como foi dado em Pernambuco, Minas Gerais, como foi feito agora na França, com a questão climática, ela não está, ela está desequilibrada, como foi agora em Maceió, né, em Alagoas. Se der aqui e matasse gente, casa do Jardim Brasília caísse, sabe o que é que eu podia dizer? Que é irresponsabilidade do poder público, é tão grande, que deixou, que não fez, que aquelas casas eram para sair, que não sei o quê, que era para tirar. Então, assim, gente, vamos orar a Deus e pedir que esse governo que está aí faça
aquilo que prometeu, aquilo que vem fazendo, que conclua e ter paciência, porque só quem vai ganhar é a população de Camaçari, que vai ter algo moderno, de primeiro mundo, e não vai ficar para quem está no governo. Vai ficar para aquelas pessoas que aqui moram, pessoas que vêm visitar Camaçari, e a gente se orgulhar. Quem não se orgulha da Jorge Amado? Quem não se orgulha de você ver o segundo viaduto, a alça do viaduto, que era um sonho camaçariense? É disso, quando você errava ali no Hospital Geral, você tinha que ir no centro da cidade, passar pela prefeitura para voltar. Hoje você desce no próprio viaduto, as alças, aquele entorno todo ali da Cascalheira. É algo fantástico, a mobilidade. Então, isso são coisas de evolução de quem tem comprometimento. Coisas, quem tem visão, que é visionário. A gozação que aquele ex-prefeito, que eu não gosto de falar, fez quando o prefeito anunciou que ele ia estar ali vigiando aquela obra do viaduto, né? Que ele não era engenheiro, disse, tá pronta. Coisa mais linda do mundo. Mudou Camaçari. Mudou Camaçari. Ah, mas demorou demais. Sim, demorou demais. E agora, quando você não lembra da pandemia, não? Você não lembra que a pandemia houve uma situação de paralisação, que as empresas abandonaram, que a primeira empresa, que foi a Andrade Mendonça, abandonou, teve que fazer nova licitação, mas está pronto, rua toda iluminada de LED. É fantástico, é lindo. Ali mudou a cara de Camaçari. E quem teve coragem? O nosso governo. Ó, eu vou dizer, viu, Ivanaldo, tem que ter 2 horas pra gente entrevistar Ivanaldo aqui, viu? Que já... Mas deixa eu ler um recado aqui, que eu achei massa o recado do Marco Silva. É para o Ivanaldo, ele diz assim, olha, boa tarde a todos, Ivanaldo Soares, que Deus te abençoe, você, teu filho, tua esposa, obrigado porque um dia você estendeu a mão para mim. Deus te dê saúde, sabedoria para você e toda a sua família. Tá ali na página ali. É o Marco Silva, Ivanaldo Soares, um homem junto com sua equipe que dá a sua vida para salvar a vida de outras pessoas, principalmente em risco. A gente sabe como é grande esse trabalho e esse juramento que ele fez de salvar vidas. Obrigado, Marcos. Isso não é um juramento, isso é amor. Eu sou apaixonado pelo que faço e eu digo sempre que eu não trabalho. Eu me divirto, eu aprendo. Então, assim, ontem mesmo no acidente, que vou deixar você iniciar isso. Então, assim, eu me sinto bem, feliz quando eu ajudo as pessoas, que essa é a minha motivação, é ajudar as pessoas. Eu não tenho dia, não tenho hora, eu não tenho domingo, eu não tenho uma diversão onde uma pessoa me grita socorro para eu não estar lá. Eu sou uma pessoa que atende o telefone qualquer hora da noite. Eu não tenho medo de trabalhar, porque para mim... Um dos poucos. Mas é uma honra muito grande, né? Hoje, quando souberam que era você, sabe o que disseram? Edilson, reze para não ter um fogo, porque Ivanaldo larga qualquer programa e vai. Você vê que internauta é brincadeira? Isso é amor, viu? Vamos aproveitar que a gente tá falando Ivanaldo como defesa civil. Ontem teve um acidente fora de série, né? Lá em Monte Gordo. Eu recebi as fotos, é um cara diferenciado, Ivanaldo, ele atende todo mundo, se você ligar, ele atende. E ele falou, Edilson, foi feio aqui a situação, depois eu lhe dou mais detalhes sobre isso. Eu disse, então vamos deixar para a gente falar aqui, né? Que a gente, inclusive, ontem já até deu os pêsames para a família, né? Infelizmente, né? Na verdade, eu fui acionado, né? Defesa Civil, a STT, e a dificuldade era que lá não tinha sinal de telefone, mas eu consegui acionar os bombeiros, o SAMU, e aí me dirigi para lá. Ao chegar lá, a situação muito feia, né? A caçamba virou por cima do veículo e deixou o motorista e a senhora de 65 anos presa. A gente encontrou ela com vida, mas infelizmente o resgate demorou muito, porque era muito complexo, muito difícil, né? Então eu quero parabenizar a equipe do bombeiro, parabenizar também a equipe do SAMU, e a minha equipe de defesa civil. Eu estava lá, peguei na massa, fui lá, ajudei a retirar aquela senhora, colocamos na maca, levei a filha dela até o Hospital Geral para esperar a mãe. Foi assim dramático. Aquela galera lá aplaudiu o trabalho nosso. Eu quero dizer a todos que eu lamento muito pelo falecimento, pelo óbito daquela senhora, e por surpresa minha, ao chegar no geral, encontrei um amigo meu que trabalhou na Defesa Civil, Valdir. Triste, eu perguntei a sua parente, senão é minha sogra.
e a mulher dele, que eu já conheço, chorando, eu não sabia que era a mãe dela, e assim as filhas, e tiveram a notícia que ela veio a óbito. É muito triste, é lamentável, né? A gente fica muito triste quando a gente vai para um resgate desse, a gente quer que as pessoas saiam com vida, e isso nos fortalece, isso dá força a gente, mas infelizmente Deus o chamou, e eles perderam a pessoa, e quero dizer a toda a família que meus pêsames. Olha, o Fernando Rego, mudando de assunto aqui, está falando sobre a questão dos cavalos, que também é uma indagação do internauta que mandou por WhatsApp aqui, disse que não queria se identificar, mas que mora ali para o lado do Mangueiral e que constantemente vê muitos cavalos soltos. Não sabe se a responsabilidade é da STT ou da Defesa Civil. Gostaria de ouvir uma palavra sua. Olha, eu sou muito sincero no que eu falo, eu sou governo, digo sempre que sou trabalhador, eu não estou no governo ganhando dinheiro em casa, eu ganho dinheiro trabalhando. Eu acho que um dos pecados, uma das coisas que a gente não conseguiu avançar foi com a questão do bem-estar animal. E eu vejo que precisa melhorar a questão dos cavalos nas ruas com a STT, mas a questão do bem-estar animal está com a SEDU, mas o prefeito está estudando a possibilidade, vendo para voltar a questão do bem-estar animal para a saúde, para a questão da saúde, das zoonoses? do controle da saúde, para a Secretaria de Saúde. A Defesa Civil, a gente faz o papel da crise, né? A gente vê, a gente vai lá, a gente conduz, a gente pega, a gente tira, fazemos o que podemos. Eu acho que tem que melhorar, o governo tem que melhorar isso aí. É importante que tenha esse melhoramento. O prefeito, ele é sensível, sabe que eu não vou vir aqui falar, tentar encobrir, tentar dizer não, porque seria hipocrisia da minha parte. Mas eu digo que a Defesa Civil, ela tem feito muito. A gente tem ido pegar, a gente tem feito, porque assim, eu não espero... Mas a SEDU tem a ver com isso? É porque a lei foi feita, foi até pelo vereador Flávio Matos, na época, foi ele que fez a lei e foi sancionada pelo prefeito em 2017, e ficou na SEDU para a questão do meio ambiente e por a questão de vários sentidos. Só que a SEDU, ela cuida muito de outros... Fiscalização, né? Meio e aí ambiente. o prefeito, depois de muitas reuniões, os zoonoses voltou a guardar os animais, mas há um desentendimento, o controle de zoonoses não é o papel das zoonoses tratar com animais de grande porte, é do controle de doenças. Enfim, eu acho que não houve um avanço nessa questão e é preciso que se avance para que a gente possa, porque animal solto na rua está sujeito a ceifar vidas, né? Agora mesmo eu estou com um boi com pata quebrada ali na CETREL, só que na CETREL é do poder estadual, está na jurisdição do Estado, mas mesmo assim eu mandei uma equipe lá para tirar o boi da pista, porque está oferecendo risco. E dizer a você que é criador de cavalo, criador de animais, tem que cuidar, Edilson. Eu penso assim, que eu já vi hipótese, né, já falei isso para o prefeito, para que a gente possa criar uma política de chipar esses animais, né, de colocar chip nos animais, identificando a identidade, CPF, endereço das pessoas. Né? Bom, você quer criar um animal, você tem condições, tem um critério. Bom, você vai criar, agora está aqui, atropelou na rua, matou alguém, ou seja lá o que for, deu um dano material, vai lá no chip, olha de fulano, porque o dono nunca aparece. Você sabe como é que o dono aparece? Ele quer brigar com a gente, quando a gente prende. Entendi. Agora é meu ganha-pão, né? Porque você é perseguidor, porque levou preso. Mas se matasse alguém, ele não aparece. Ele fica lá quietinho, escondido, ele não vai. Agora mesmo a gente teve o maior trabalho para tirar um boi, já por 2 vezes, de um cara de Dias d'Ávila que cria aí atrás do polo, que cai dentro de uma valeta. Era quase 8 horas da noite, a gente estava lá tirando esse animal. Quer dizer, eu disse a ele, da próxima vez, a gente vai levar esse boi, não vai devolver. Porque eu disse a ele, se esse boi fosse para a pista e matasse alguém, você estaria lá. Ele não ia lá. Coloca uma pergunta aí, bota essa referência aí que eu sou fã. Everaldo Lins, tá dando moral pra gente, rapaz, aqui, ó. Esse cara... Eu sou fã de carteirinha. Deixa eu ler a pergunta dele e você fala que é pra você, ó. Parabéns, Ivanaldo Soares, pelo belíssimo trabalho à frente da Defesa Civil em Camaçari.
Você é uma referência na região metropolitana. É gostoso você ouvir isso, né? De quem está no dia a dia, no batente, como esse velhinho aí, né? E outra coisa, né? Ele é muito observador, é um jornalista, é dono de programa e é um cara veterano em Camaçari. Eu fico orgulhoso. 25 anos de DRT. DRT. É um cara que pode discutir sobre imprensa, tem uma visão muito grande. Me enche o saco todos os dias. Todo dia manda uma coisa pra mim. É verdade. O cara solta uma bufa muito alta, ele manda pra mim. O cara acabou de bufar ali, vê qual é o problema. Então, assim, é um cara que tá atento. Ajuda, né? Me ajuda muito nessas questões todas. Então, eu quero só te agradecer pelo reconhecimento e dizer, Edilson, que eu queria falar uma coisa aqui, Edilson, importante. Aqui o espaço é seu, Ivan. Que isso sirva para todos, né? Olha, eu sou servidor público, não sou de carreira, mas sou servidor público que já estou nessa gestão, nas gestões desde 88. E o funcionário público, pelo nome já se disse próprio. Então, ele é servidor público. Nós estamos aqui para servir a população. Então, eu não faço por favor nenhum. Eu fico orgulhoso pelo elogio, mas eu cumpro com minha obrigação. Eu ganho salário para isso. Eu sou pago para fazer isso. Então, eu faço isso porque é justo. Então, servir as pessoas, estar ali atento a todas aquelas pessoas que estão sofrendo, precisando dos meus serviços. Como funcionário público, eu vou com a maior satisfação do mundo e muitas vezes eu vou como cidadão, porque é bom demais servir. Então, ser funcionário público é um orgulho muito grande, é uma tarefa árdua, mas é ser diferenciado. Olha, vai faltar tempo, viu, para tanta coisa que tem aqui. Ivanaldo tem que vir aqui pelo menos uma vez por mês. Um abraço para Palhaço Macarrão, um abraço para DJ Kevin, Edneide Almeida, minha linda Neide, da @vestuário Brió. Fernando Rego perguntou se precisa colocar eu quero ganhar presente da @vestuário Brió. Todos os dias, Fernando, se você colocar todos os dias, você concorre mais vezes. Tem mais chance. Tem mais chance, irmão, de ganhar. Tá certo? Então pode colocar assim todos os dias. Quem assiste o programa segunda, terça, quarta, quinta e sexta tem mais chance do que só quem assistiu sexta. Rapaz, eu queria dar aqui uns parabéns a Fernando Rego. Fernando Rego é uma das pessoas, tem várias, que se preocupa com o município, que é um olho clínico. Total. Né? Então essas pessoas têm que ter respeito, porque ela observa e vê algo que a gente não consegue enxergar. Continue assim, Fernando, isso é muito importante. Eu mesmo, quando ele faz uma pergunta minha, ou quando ele me direciona qualquer coisa, para mim é a coisa melhor que existe. Eu gosto que as pessoas apontem que eu vou lá e corrijo na mesma hora. O meu abraço ao coordenador Ivanaldo Soares. Ele conhece a Defesa Civil, ele é muito técnico e tem o meu apoio. Parabéns, Valdo Cabeleireiro. Olha o que Leandro Bonfim colocou aqui para você, que eu achei massa também. Hoje, Ivanaldo está inspirado, porque o que tem de gente aqui falando para Ivanaldo. Boa tarde, Edilson. Esse homem aí já me fez um bem tão grande que eu só tenho gratidão por ele. Obrigado, Ivanaldo. Leandro Bonfim. Ô, Leandro, obrigado pelo seu reconhecimento. Isso é bom, né? A gente ser reconhecido, mas assim, o reconhecimento maior, ele vem de Deus, e eu fico feliz por você ter recebido, né, essa força. Eu digo a você que se eu fui como servidor, fiz minha obrigação. Se eu fui como cidadão, também foi minha obrigação. Porque você é um cidadão e merece ajuda. Então, que Deus continue nos abençoando, que me dê força para eu poder fazer mais e muito mais. Que bom, viu, rapaz? Feliz demais hoje. Muita coisa boa para Ivanaldo. Marta Leite está dizendo que você é um homem de Deus. Boa tarde, meu querido do Topete. Tatiana disse boa noite, Edil, sobrinha de Sandra Negona. Dando alô aqui de Salvador, viu, da suburbana, ligado, Nicanor, retado com Master, porque disse que não tá botando as perguntas do Facebook, que ele tá por lá. Ele tá dizendo pra que bota no Facebook se não tá lendo o recado? Nicanor virado. Ele botou, não é pra você repostar aí, não. Ele tá certo. Se botou lá no Facebook. 200 mensagens aqui, não dá pra botar tudo lá. Mas tem que botar. Nicanor, a figura. Se tá lá, importante, tem que botar. Nicanor, parabéns, Nicanor, reclame mesmo. Boa noite, Edilson. Papo de artista, boa noite, meu irmão, ligado no seu programa. Nilson Carvalho, Marco Silva, Marco Cadeirante.
mandando um abraço. Gabriela, eu quero ganhar presente da @vestuário Briô. Marco Cadeirante manda um abraço para Ivanaldo Soares, toda a sua Marco. família, e para Edilson Alves, obrigado pelo carinho da audiência, e a gente continua numa próxima oportunidade, porque já são 18h25. Eu tenho que concluir o programa, era de meia hora a entrevista, já tem 55 minutos, e o shopping fecha. O shopping fecha. Então a gente dá 7 horas, eles batem na porta aqui dizendo, oi, tá no horário. Tá no horário, Ivanaldo, vamos deixar já pré-agendado já uma outra oportunidade para você vir aqui. Faltou ainda a gente falar da Biandi, faltou a gente falar da gestão, faltou a gente falar da política. É muito assunto que, se eu for dialogar, eu te agradeço por ter me dado novamente esse espaço. Eu sou filho da casa. Você sabe o carinho que eu tenho por você. Você sabe que eu fico orgulhoso e feliz quando eu vejo as pessoas, crescendo. E esse é o seu legado, é sua tarefa, é tudo que você tem, é tudo que você aprendeu e gosta de fazer, que é a comunicação. E quem ganha com isso somos nós. A gente ganha com isso porque temos uma pessoas como você, né, como o Everaldo, como o Roque Santos, como outras pessoas que fazem da comunicação um trabalho importante para a população, porque sem vocês a gente não consegue. Então o trabalho de vocês é um trabalho abençoado por Deus. É um trabalho que leva as pessoas aquilo que ela não consegue, né, ver do seu dia a dia, não consegue falar. Então, veja quantos milhões de pessoas estão nos assistindo, nos ouvindo. Verdade. Então, isso é muito importante. Quero te agradecer imensamente e dizer a todos vocês, amigos, a todos, estou à disposição. Eu não tenho dia nem hora. Eu faço de tudo para atender as pessoas, para realizar, né, para minimizar aquele sofrimento. Ali, Edilson, eu sei que só vou dizer o seguinte: a Defesa Civil de Camaçari, ela tem uma larga vida, eu digo assim, um largo serviço, complexo e muito. Eu tenho uma pessoa que surtou, uma menina muito jovem, linda, e outras, e SAMU, a polícia não foi. Eu, dessa vez, já fui lá acalentar, tentar normalizar a situação daquela jovem e de outras pessoas. Eu tenho me preparado para isso. Tenho estudado muito psicologia, minha filha é psicóloga, porque uma das coisas que a gente precisa implantar em todos os órgãos é a questão da depressão. Trabalhar com o depressivo, a doença mental, ela tem aumentado muito. Há diversos aspectos, né? Por uma questão de estresse, por uma questão da pandemia, por uma questão de vida interna, de preconceitos, enfim, são tantas coisas que levam a pessoa a ir para a depressão. E a depressão é uma doença muito triste, silenciosa. Então a gente precisa falar mais sobre a depressão. Você precisa convidar alguns psicólogos para vir aqui falar de como você perceber que um amigo, um parente, um ente querido seu está depressivo. De que forma você pode se direcionar e conversar com uma pessoa que quer tirar a sua própria vida. De que forma você entender, né, a doença, a dor de uma pessoa que está ali com depressão, que está sem conseguir, de que forma para aquele sofrimento, aquela dor que está sentindo, que é uma dor muito grande, que é imaginário. E aí as pessoas elas não têm o costume, a cultura ou o conhecimento de lidar com isso. Então é muito importante que no seu programa a gente comece a falar sobre isso. Obrigado, Ivanaldo Soares. Eu vou para o terceiro recadinho e na volta tem mais informações e notícias para você.